Vamos falar do Atlético a partir de agora aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Atlético que jogou ontem pelo Campeonato Mineiro. Aliás, Campeonato Mineiro que teve a sua terceira rodada aberta no sábado com um empate 1-1 entre Cruzeiro e Betim no Mineirão. Tivemos mais 1-1 ontem no Parque do Sabiá pela manhã, Uberlândia e Itabirito. Aí, lá no Mamudão, em Valadares, o Tombense venceu o Democrata por 1-0. Em Pouso Alegre, Atlético e Pouso Alegre, ou Pouso Alegre e Atlético empataram em 0-0. Em Ubá, o Aimorés venceu o Atlético 2-0. E no Independência, o América derrotou o Vila Nova também por 2-0. 0-0 do Atlético ontem, teve jogador expulso e acabou ficando no empate, mais um, né? O time sub-20 do Atlético, 3 jogos, 3 empates. E nós vamos trazer aqui o técnico dessa equipe sub-20, o Guilherme Daladeia, analisando o empate sem gols em Pouso Alegre e um balanço da participação do sub-20 no Campeonato Mineiro. Eu acho que para nós, né, uma equipe muito jovem, com jogadores mesclados do profissional, a gente tem uma mensagem muito grande aos nossos torcedores. Eu acho que foi um grande desafio para todos nós, comissão técnica e atletas, mas eu acho que a gente representou bem o Galo. A gente sabia das dificuldades, a gente perde o Paulo Vitor ali com 9 minutos do segundo tempo e a gente jogou praticamente 40 minutos com um atleta a menos, mas os meninos foram muito bem. No entanto, nós tivemos acho que as 2 melhores chances reais de gol. Fica esse gosto amargo, mas eu tenho certeza que agora com a chegada do nosso time principal, eles vão conseguir recuperar. O mais importante foi somar também os pontos, né? Então essa é uma coisa que eu acredito que foi muito bem feita. São 3 pontos e com uma equipe muito jovem a gente vai amadurecer e amadureceu muitos atletas, que eu tenho certeza que agora na sequência do campeonato a nossa equipe vai buscar sim a classificação. Alexandre, o que dizer de mais um empate do time sub-20? E eu achei o jogo horroroso. Eu assisti o primeiro tempo aqui antes de ir para Independência, que eu comentei o América, achei horroroso. O Romano, assim, esses 3 jogos, né, eles só comprovaram o que a gente já sabia, né, mas eu acho que assim, com mais evidência, porque acaba que eles, como eles estavam representando o Atlético, né, o time principal do Atlético no Campeonato Mineiro, realmente o Atlético passa por uma crise nas suas categorias de base, né? É o pior trabalho de Belo Horizonte, mas assim, muito disparado. O maior desafio, muito mais do que no time principal, é a base. A gente percebe que o torcedor ele é muito ansioso pelo time principal, por título. Eu, particularmente, acho que o Atlético deveria tentar focar em base. Focar em base para poder tentar reverter essa situação que é desastrosa. A gente não consegue ver, né? O Gabriel Delfim é um bom goleiro, se deu bem, mas é um universo muito pequeno pra gente poder cravar, né? Realmente foi muito bem. O Lobac é um bom atacante, mas porque os jogadores que tinham que carregar a responsabilidade, e aí a gente fala de Paulo Vitor, de Robert, o próprio Luiz Felipe, né? Foram muito mal. Paulo Vitor ontem com uma jogada, pelo amor. Eu acho que o juiz até errou. Aquilo pra mim não era nem lance pra amarelo, era lance pra vermelho direto, né? Ele deu uma pesada nas costas, no pescoço do cara. Quer dizer, um negócio totalmente estabanado. Sem o Robert, sabe? Então é uma situação realmente preocupante, porque é difícil tirar alguém desse time aí que possa servir ao elenco principal, tá? O Gabriel Delfim vai ser o reserva do Everson e realmente mostrou qualidade, mas tirando ele é complicado. É complicado. E eu ouvi uma entrevista anterior do Daladeia, Nath, em que ele apostava muito no fato de que, por exemplo, o Paulo Vitor e o Robert já terem entrado em jogos do time principal, já terem treinado. Eu senti que ele baseava mais ou menos em Delfim, Paulo Vitor e Robert uma certa experiência pro restante da garotada. Tirando o Gabriel Delfim, a gente não viu nada nos dois sobre isso, né?
É verdade, Romano. Ele esperava que eles fossem, de alguma forma, uma referência técnica do time dentro de campo, fossem também orientadores, né, dos demais companheiros, e não foi isso que a gente conseguiu acompanhar nessas 3 partidas. O Robert, inclusive, até por característica, né, como um meia aí de articulação, deveria ser o cara a construir o jogo, né, a bola passar muito pelos pés dele. A gente não viu isso, né, por muitas vezes o jogo do Atlético até mais construído pelos zagueiros do que pelo seu meio-campista. Eu tô muito com a opinião do Simões, já havia dito isso aqui até depois da partida contra o Democrata de Valadares e minha opinião não mudou. Nenhum desses atletas, com exceção do Gabriel Delfim, tem condição neste momento de ser integrado, de ser aproveitado ao time principal. Não quero dizer aqui, a carreira dele está fadada, não vai dar certo. Não, nada disso, mas é uma situação preocupante, principalmente desses que são um pouco mais velhos, que já têm uma certa experiência no profissional, aí com 20, 21 anos, mas acho que tem outros que ainda têm um caminho a ser trilhado. Eu gosto muito do meu campista do Índio, tem só 16 anos, fez boas partidas pela Copinha, aí acho que nesse caso ainda há uma trajetória, acho que pode se salvar nessa geração. Mas não vou ser também, Romano, covarde aqui, de ficar falando só dos atletas não, viu? Precisa passar um pente fino nessa base do Atlético, processos de seleção, de desenvolvimento desses atletas que precisam ser revistos, né? Questão aí do investimento, diretoria tem que entender o que precisa ser mudado também. O Simões falava aí, né, da disparidade no comparativo da categoria de base do Atlético com os demais. Cruzeiro e América, recentemente finalistas da Copinha, faz 10 anos da melhor campanha do Atlético na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi quartas de final em 2015. O Atlético não consegue ser campeão mineiro. Tô falando do cenário estadual, campeão mineiro desde 2019. Não tem retorno técnico, não tem retorno financeiro, então tem um problema a ser resolvido, né, Romano? Só para você ter uma ideia, no jogo de ontem o América terminou, tudo bem que é uma necessidade, o América é uma situação diferente, mas terminou ontem com 5 jogadores da base em campo. 5 jogadores da base em campo. Terminou com Júlio, zagueiro, Matheus Henrique, lateral direito, o Adson no ataque, Cauã no meio campo, Paulinho na lateral esquerda. Então ele terminou com 5 jogadores formados nas categorias de base, jogando uma partida oficial do Campeonato Mineiro. O Rodrigues Almeida está até participando aqui no chat, e eu achei interessante a participação dele, porque ele fala o seguinte: boa tarde, Romano Simões. Deladé é um cara de pau, um humorista, dizendo que o Garinho representou bem. Bem mal, né, Romano? Meu Deus, que time... Um amontoado de jogadores mal treinado. E um detalhe, a Nath falou sobre o time que disputou a Copa São Paulo, né? Citou aí o Índio, tem também o Gabriel Pfeiffer, que se destacou, é o time sub-17, que é nem o sub-20, porque o sub-20 foi preparado, né? Ou pelo menos teoricamente, para disputar esse início de Campeonato Mineiro. Então, uma situação complicada de você tirar jogadores, poder buscar algum jogador que o Cuca possa utilizar. A impressão que eu tenho, a impressão não, né? Pra mim, ô Simões, eles perderam uma grande chance de mostrar serviço pro Cuca. Eles perderam uma grande oportunidade de mostrar serviço. É bem assim, a gente fala, e olha só, se a gente for pegar, Romano, ainda o Atlético, esses meninos, né? Eles encararam adversários de um nível técnico baixíssimo. Os 2 últimos, então, são os piores times do campeonato, né? Sim. Democrata de Valadares e o Pouso Alegre a gente já tinha visto contra o América, realmente, né? O Aimorés é estreante, né? Na primeira divisão, e foi o primeiro jogo, então tem todo aquele aspecto. Você vê que ele pegou o Tombense, pegou o Atlético ontem e ganhou 2-0. Mas, de toda forma, é essa situação, né? Essa situação que, assim, a gente percebe que tem alguns jogadores que talvez possam vir a dar frutos, né? Mas, de toda forma, não foi uma estratégia que a gente entende por causa da questão da pré-temporada nos Estados Unidos, mas, de toda forma, eu acho que escancarou mais ainda esse problema que vai ser, com certeza, é o grande desafio do Atlético. Reestruturar as suas categorias de base, até porque estrutura tem, né? Porque eles usam a Cidade do Galo. Sim. Tem lá o alojamento onde os meninos ficam, academia separada, tudo. Atendimento médico, dentário, até escolar, campo adoidado,
né? Estrutura tem. Então tá precisando remodelar aí o processo para poder começar a colher frutos nesse investimento de estrutura. Nós temos também aqui o zagueiro Dudu, que, aliás, o Atlético só fez 1 gol no Campeonato Mineiro. Foi o zagueiro Dudu e ele vai falar sobre a postura que o time teve, principalmente com um homem a menos no segundo tempo. Vamos acompanhar. Faltou, acho que, controlar mais um jogo. A gente teve controle do jogo o tempo todo. Com a perca de um jogador, eu acho que soube se defender bem. Agora erguei a cabeça. Os caras do profissional tá vindo aí pra ajudar. E com certeza vamos sair com a vitória no próximo jogo contra o América. Como que foi representar o Atlético, né? Num campeonato mineiro, né? Uma competição oficial, né? Vestir a camisa do Atlético pela primeira vez no profissional. É sempre bom defender esse escudo enorme, com essa massa atleticana fenomenal que eles fazem de fora de campo, ajudando nós, empurrando nós. E eu sou muito grato por ter feito esse gol, né? Meu segundo jogo pelo profissional eu fiz o gol, mas agora é cabeça erguida e vamos em frente. Agora em frente, saber como vai ficar, vai depender da avaliação do Cuca, né? O Cuca que vai definir se fica ou se vai embora, né? Mas o Atlético tá com um número bom de zagueiros aí. Tá. Lianco e Júnior Alonso, Fux e Igor Rabelo, ainda tem o Rômulo. Rômulo impediu a contratação de um. Pois é. Vamos ver se vai chegar, né? Não sei. Até porque eu particularmente, eu testaria mais o Rômulo. O Rômulo é um caso. Um garoto da base que tem força, tem velocidade, tem boa estatura, pode crescer muito. Né? Pode crescer muito. E tem entrado bem nos jogos, tá? Tem jogado bem. Sim, ele não é. Quando ele entrou com a Milita, ele começou muito bem. Depois ele desandou porque desandou todo mundo, né? E ele perdeu a oportunidade também, né? Começou a colocar zagueiro de lateral direito, etc. O Rômulo mesmo, ele entrou como lateral esquerda agora, né? Nesse último, mas um jogo amistoso, porque não tinha outro. Mas com o Milita, não, ele tinha opção e insistia com o menino. Pois é. 12:26, Paulo Azeredo tá chegando, tem mais informações pra gente. Fala, Paulinho. Alô, Emerson Romano, alô, você ligado no Rádio Esportes desta segunda-feira. O Atlético já pensando na sequência do Campeonato Mineiro após o empate ontem em Pouso Alegre, 1-1. Os jogadores do Sub-20 agora deixam o Campeonato Mineiro e os profissionais do Atlético retomam os trabalhos já visando o clássico de quarta-feira. Aliás, Galo que retornou dos Estados Unidos e chegou hoje, por volta de 5 da manhã, em Confins. A diretoria do Atlético liberou, portanto, juntamente com a comissão do Galo, os jogadores que retomam os trabalhos na cidade do Galo nesta terça-feira. Apenas uma situação que até o Cláudio Rezende ia trazer na programação da Itatiaia. O atacante Caio Maia passará por exames de imagem para verificar o grau da lesão no joelho direito, sofrida na partida contra o Orlando City no último sábado. Então amanhã à tarde, todo mundo de volta aos trabalhos e será o último trabalho e único antes do clássico quarta-feira, 10 da noite, contra o América. A situação do Atlético no grupo A não é das mais fáceis. O Galo é o lanterna do grupo, tem 3 pontos somados, são 3 empates nos 3 primeiros jogos do Campeonato Mineiro. E aí tem como líder o Betim, com 7 pontos, o Tombense com 6 na segunda colocação e o Uberlândia tem 5. Então o Galo precisa da vitória na quarta-feira frente ao América para continuar sonhando com a classificação. Isso porque, lembrando aqui o regulamento, é sempre bom lembrar, né, Romano? O regulamento do campeonato coloca o primeiro colocado de cada grupo na próxima fase e o melhor segundo colocado entre os 3 grupos. Então o Galo está bem aquém daquilo que se espera para esta classificação no Campeonato Mineiro. A situação do time sub-20, como eu disse, agora sai de cena e há uma situação que deve ser avaliada ainda pela direção do clube em relação à coordenação da base. A gente já tinha uma certa informação de que mudanças poderiam acontecer, então não está descartada também mudança na coordenação da base do Atlético e também outros setores. Isso tudo vai ser conversado entre a diretoria, os próprios profissionais que já integram o departamento de base do Galo para saber sobre a sequência do trabalho e como será também esta sequência do trabalho. Hoje quem coordena a base do Atlético é o Erasmo Damiani, mas há muitos questionamentos em relação ao trabalho do Damiani e também de outros profissionais. Então, o Paulo Brax, inclusive, chegou na sexta-feira e eu estive lá na Arena MRV cobrindo a chegada dele, disse que a base será
uma das prioridades. Será um dos principais pilares da gestão do Paulo Brax. Então pode ser que o Brax já chame o Damiani para conversar e mudanças podem acontecer também no departamento de base do Atlético. Em relação ao Campeonato Mineiro, então é isso, viu, Romano? Agora fica a expectativa do aproveitamento dos jogadores na quarta-feira. Quem serão os escolhidos do Cuca para representar o Galo no clássico de quarta-feira? Pode ser